Olha, eu tenho um diagnóstico de insuficiência cardíaca há cerca de 14 anos. Eu sou geógrafa, eu tenho 4 filhos e tenho o gostoso de ter 4 netos. Eu sempre tive uma vida muito normal. O meu trabalho, eu sempre viajei bastante, eu trabalho numa área muito específica, agora não mais, mas na época eu trabalhava numa área muito específica que exigia muito trabalho de campo. Eu descobri a insuficiência cardíaca em 2018 e a minha vida era uma correria. E eu ajudava na igreja, cantava salmo, era salmista, fazia tudo, limpava a igreja, cantava, era uma pessoa normal. Ajudava minhas filhas a irem e voltar para todos os lugares. Eu mesma cuidava da minha casa, das roupas, de tudo. Ia no supermercado, sozinha, me virava. E tudo que podia fazer, eu fazia. Lavava meu cabelo. Hoje nem isso eu consigo fazer mais. Então, a minha vida antes do diagnóstico era bem movimentada, bem louca, bem corrida, né? Tinha uma vida muito agitada, acordava muito cedo, corria o dia inteiro, trabalhando. Na época eu viajava. Eu falo que eu tinha uma vida antes e agora, né? Depois da insuficiência cardíaca. Eu tinha câncer de mama e eu fiz um tratamento é um tratamento pesado, e eu fiz 2 vezes. Então, quando eu fiz pela segunda vez, quer dizer, eu somei 2 episódios no tratamento mais pesado, e foi aí que eu comecei a sentir os primeiros sintomas, sem nem desconfiar o que era. Eu tinha uma dificuldade para respirar, eu tinha um aperto no peito, e toda hora eu precisava respirar fundo, né? Parece que o ar não passava. Eu tenho uma rampa para entrar na minha casa, a entrada de carro é uma rampa. E teve um dia que eu fui buscar uma revista no portão. Quando eu voltei, eu cheguei em cima e eu não conseguia respirar. Eu tive que me apoiar na parede e eu simplesmente não conseguia respirar. Mas em nenhum momento eu achei que isso fosse um problema cardíaco. Na realidade, eu descobri em 2018, né? Mas os sintomas já vinham desde 2017. Eu sou muito agitada para querer as coisas. Né? Hoje eu tento não ser. E eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E os sintomas foram um enjoo, uma tosse seca, aquele né, que a gente fica. Eu achava que era normal, que era uma gripe. Cheguei a pensar até que fosse uma menopausa pelo suor frio. No final de 2017, eu comecei a ter episódios de sensação de desmaio, muito calor e suor frio, e não conseguia dormir à noite. E teve um dia que eu me preparava para ir para um jantar e eu senti meu coração bater estranhamente. Comecei a sentir falta de ar, eu não dormia, eu ficava tossindo, me dava crise de tosse, parecia que ao mesmo tempo era uma crise alérgica. Então eu sentava, eu passava a noite sentada e tomava um monte de xarope para tentar dormir, parar a tosse. Assim, os sintomas foram aumentando, né, com o passar dos dias, e eu comecei a inchar bastante. Aí eu já não andava, assim, não conseguia andar muito. Quando eu passava mal, que eu ia no médico e eu explicava o que eu estava tendo, o que eu estava sentindo, eles falavam para mim, na verdade, que eu estava assim, com crise de ansiedade. Outro falava que eu estava estressada, que eu precisava de um tempo para viajar, descansar. Teve um médico que chegou a falar para mim que eu tinha que viajar, tomar água de coco, que eu precisava dar uma relaxada, que o meu problema era estresse. E assim, eu comecei a tomar bastante remédio para ansiedade. Eu tinha colocado um catéter, né, para poder fazer a quimioterapia pela segunda vez, e eu tive que fazer uma pequena cirurgia para retirar esse catéter. Mas quando eu voltei da anestesia, o meu nível de oxigenação não voltava ao normal. Então, com isso, eu passei uma semana internada, com os médicos tentando descobrir o que estava acontecendo comigo, que o meu nível não recuperava, né?
Então, foi aí que eu descobri que eu estava com um problema cardíaco, né? Então, aquele cansaço, aquele problema para respirar, não tinha nada a ver com pulmão, era um problema cardíaco. Normalmente, a gente tem de capacidade cardíaca, uma pessoa normal, em torno de 70%. As pessoas vivem muito bem, a maior parte da população tem em torno de 70% de capacidade cardíaca. Quando foi feito o meu diagnóstico, eu estava com 29%. Então, nessa época, eu tinha meus netos gêmeos pequenininhos e eu não conseguia carregar um bebê de 8 meses. Eu andava um pouquinho com eles, eu tinha que passar para alguém, eu não queria alarmar a família, então eu simplesmente passava a criança para outra pessoa, porque para dizer a verdade, você vai ficando assustado com sintomas e com medidas que estão restringindo a minha vida normal. O diagnóstico veio depois que o médico pediu um ecodoppler, que é um ultrassom do coração. Nesse ultrassom, ele viu que meu coração tinha crescido, e o músculo cardíaco não é um músculo feito para crescer como do braço ou da perna, né? Meu coração estava muito gravemente grande e batendo em sofrimento. E nesse dia o mundo caiu. Aquela Elisa que era ágil, rápida e fazia tudo, de repente o cardiologista falou: ela não pode fazer mais nada, ela não pode levantar um copo de água, porque ela pode ter uma morte súbita. Meu coração estava com a fração de ejeção 18%. Então, aí o diagnóstico mesmo aconteceu um dia que eu estava viajando. Eu estava bastante inchada, muito inchada, não estava conseguindo comer nada. Só que até então eu não sabia que eu não podia tomar líquidos, que o líquido para mim era ruim. E como eu não conseguia comer, eu estava tomando só líquido. E cheguei lá na cidade onde eu tinha que chegar e comecei a suar muito frio, muito gelado, passar mal. E as meninas chamaram um moço da farmácia e ele veio medir minha pressão. E a minha pressão estava muito baixa. E eu nunca tive problema de pressão baixa, né? E passando mal mesmo, eu vim embora. Quando chegou em casa, eu já não estava aguentando mais, né? E foi quando eu fui no pronto atendimento novamente, porque aquele dia eu estava muito ruim. Eu sentia tudo e não sabia explicar nada, o que eu estava sentindo. E o problema já estava tão avançado que começou a prejudicar os outros órgãos. E todos os exames que eu fiz aquele dia deu alterado. Aí foi feito um exame onde detectou que era algum problema no coração e indicaram para fazer um eco. E através do eco que veio o diagnóstico, né? Que eu estava na época com insuficiência cardíaca, cardiomegalia, meu coração estava muito grande. A minha fração de ejeção também estava muito baixa, estava 36% na época. Então, foi aí que eu comecei a fazer o tratamento e foi aí onde tudo começou. Quando teve esse diagnóstico dos 29%, então eu comecei um tratamento com medicação. Foi quase um ano para acertar a medicação. Então, o tratamento é muito individualizado e vai dependendo da reação do organismo de cada um. E mais a recomendação que eu tivesse uma atividade física regular, tipo caminhar 1 hora por dia. Eu entrei nesse esquema com um médico e passei a ter uma vida normal, dentro de algumas restrições que a gente vai contornando. Não pode andar e falar, então anda e não fala, entendeu? Ou então para e conversa, né? É mais ou menos assim. O acesso à medicação, a princípio, a priori, assim, eu tive que comprar, mas depois eu fui vendo que a medicação, algumas das medicações eram disponíveis pelo SUS, mas com algumas burocracias. E hoje eu tenho acesso a medicações melhores, porque eu consigo pagar. A minha adaptação
com o medicamento, com os medicamentos, né, que são vários. Foi muito difícil no começo, porque eu não tomava nenhum remédio, exceto para dor de cabeça. E a medicação começou a me causar, assim, mal para o meu estômago, né, que não estava acostumado a receber tanta medicação. Hoje são 32 comprimidos que eu tomo por dia. Hoje, a minha adaptação, eu já estou praticamente, assim, não vou falar totalmente, mas estou praticamente adaptada. Eu melhorei bastante, minha fração de injeção melhorou bastante, hoje ela é 37, mas a medicação me ajudou muito. O tratamento em si, ele vai te dar uma qualidade de vida. E realmente é isso que o tratamento faz. Você começa a tomar os remédios, você começa a seguir certinho o que o médico fala para você, né, o que ele te orienta. Você vê que assim a sua vida ela muda um pouco. Você consegue viver melhor, que nem hoje eu durmo melhor, né? Hoje eu caminho melhor, eu não sinto mais assim tanta falta de ar. A doença cardíaca, ela tem que ser vigiada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada, porque é o único jeito que você tem de tentar, vamos dizer assim, driblar a doença, né? Eu não posso eliminar, não é uma coisa que cicatrizou, sarou, você olha o corte na mão, sarou, não tem mais nada. É uma coisa que eu vou ter que levar isso comigo pro resto da vida, né? Que eu ainda espero seja bem longa, mas é o que funciona. Não é uma condenação, não é a vida não terminou. Mesmo que você tenha alguma restriçãozinha, você consegue viver uma vida absolutamente normal, tendo a insuficiência cardíaca, e isso não te impede de viver. Eu falo para quem tem esse diagnóstico hoje de insuficiência cardíaca que nós devemos nos acolher, um acolher o outro, porque muitas pessoas não conhecem a doença e nem sabem como ela se instala no corpo. Então é muito importante esse falar sobre a insuficiência cardíaca e o acolhimento das pessoas. Eu falo que a insuficiência cardíaca ela não tem cara, ela tem coração. E só sabe o problema da insuficiência cardíaca quem tem insuficiência cardíaca. Eu sempre brinco até com as meninas que eu converso que assim, até os médicos, os cardiologistas que estudam para isso tudo, eles entendem o problema, mas eu acho que sente mesmo o que é uma insuficiência cardíaca e conhecer a fundo só se algum cardiologista tiver insuficiência cardíaca também. Porque às vezes tem dia que você amanhece assim, 100%. Tem dia que você não consegue dar um passo na esquina. E, assim, no começo foi meio complicado entender, porque o médico falava tal. Eu não sei se era porque era por causa do nervoso em si, porque alguns usam muitas assim, termos técnicos e tal. Então, na verdade, ficou uma coisa meio confusa. E o acolhimento maior eu encontrei nas meninas quando eu descobri o grupo das mulheres cardiopatas. Mas assim, hoje eu trabalho muito a minha mente, porque eu acho que quando você trabalha a sua mente, você vive melhor. Hoje, assim, eu já desencanei mais com isso. Antes eu ia dormir pensando se eu ia acordar no outro dia. Hoje eu já não. Hoje eu deito, durmo, e quando eu acordo no outro dia, que eu abro o olho, eu agradeço por mais um dia. Então, meus planos futuros é que a gente possa controlar, que essa epidemia seja controlada, seja eliminada e que eu possa voltar a viajar, que é uma das coisas que eu sinto falta, né? Então, a minha primeira vontade é assim, passou tudo isso, vamos todo mundo passear, de preferência carregar todo mundo junto, mas podendo ter a liberdade de ir para onde você quiser, já é um bom plano de vida. O meu sonho hoje é ver os meus filhos crescerem. Eu quero muito, né, ainda viver um tempo
tempo com eles e eu luto para isso, né? Todos os dias eu falo que os filhos são o motivo da gente. Os filhos são o motivo da gente nunca desistir. Então eu achava que eu ia morrer lá atrás, né? Que eu não ia poder ver minhas filhas formadas. O meu sonho é ver minhas filhas formadas, ter uma velhice ou uma aposentadoria com meu esposo numa casa, uma chácara, como eu morava antigamente, e continuar minha vida e seguindo. Mesmo sabendo que eu tive que dar uma pausa lá atrás, mas hoje eu sigo em frente com as adaptações, claro, com cuidado, cautela, sem abusos e sempre cuidando do meu coração e tentando acolher as outras pessoas que também passam pelo mesmo problema.